Sejam bem-vindas, porque a gente começa a falar a partir de agora sobre a necessidade de aprovação, que é uma das maiores prisões na vida das pessoas. E aqui eu vou te fazer uma pergunta para você refletir, e eu queria que você respondesse aqui, sim ou não. Você sente medo ou ansiedade antes de compartilhar as suas decisões, ideias ou opiniões com outras pessoas? Responde aqui para mim, sim ou não. Você sente aí esse medo, um pouquinho mais de ansiedade quando você precisa compartilhar alguma coisa com alguém? Principalmente decisões, ideias e as suas opiniões? Coloca aqui sim ou não. E é muito importante, como eu sempre digo, que você faça essa autoanálise de maneira sincera. Tudo bem? Bom dia, Deli, seja muito bem-vinda. A Simone Sampaio também, a Sueli sim, a Luzinete sim, a Paula sim, a Tânia sim, a Jaque sim. Eu acho que temos aqui uma maioria, a maioria das pessoas, a Alzenir também, sim, se identificou com isso. E por que é tão importante a gente entender sobre essa questão da necessidade de aprovação? Porque, olha só, a busca pela aprovação dos outros, ela pode nos levar a negar a nossa verdade e os nossos sonhos. A Camila também se identificou. A Camila Alcântara, bom dia, bom dia, bom dia. Ótima manhã para você. Obrigado para você também, Camila. Essa busca por aprovação faz com que a gente se transforme muitas vezes num personagem. Faz com que a gente se torne um personagem. O que é um personagem? Alguém apenas para agradar as outras pessoas. Ô gata, mas isso você está querendo dizer que eu sou falsa, que eu sou falso? Não. Isso é um recurso da natureza, é um recurso de sobrevivência. Escreve aqui, é um recurso de sobrevivência. A nossa mente, o tempo todo, ela está buscando garantir a sua sobrevivência. O tempo todo. Ela precisa fazer de tudo para que você se mantenha viva. O princípio da vida, de acordo com a tua mente e com o teu cérebro, é te manter viva. Mas eu quero ser feliz, ô gata. Se der para você ser feliz, vai ser legal. Mas o princípio básico dessa mente que hoje te comanda, que hoje domina as suas ações, o princípio básico é sobrevivência. E a gente precisa entender isso. Sobrevivência o tempo todo. E muitas coisas que aconteceram na sua vida levaram você a, digamos, tornar-se um personagem buscando exatamente a sobrevivência. E isso tem a ver com a sua história. Isso tem a ver com a sua gestação. Isso tem a ver com a história dos seus pais como um casal. Isso tem a ver com os seus primeiros anos de vida, com a sua infância, especialmente a primeira infância que vai até os 7 anos de idade. Então, tudo o que aconteceu ali gerou algumas interpretações. Escreva aqui, algumas interpretações. Alguns aprendizados. Tudo. E aí eu quero que você entenda. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo que você viveu, teve de experiência, desde os 3 meses de gestação, lá na barriga da mamãe, até os seus 7 anos de idade, tudo isso está armazenado aqui na sua mente emocional, que é a mente subconsciente. Escreve aí, subconsciente. A mente subconsciente é como a caixa preta de um avião. Então ela tem todas as informações, todas as interpretações que você viveu e que a sua mente criou. Ô gata, eu posso acessar a hora que eu quiser? Não, sozinha você não vai conseguir. Agora, através, por exemplo, de um processo como a hipnoterapia, você consegue acessar essas interpretações. E com isso você pode mudar essas interpretações. Porque aí você precisa entender contextos, você precisa entender, por exemplo, o que acontecia com a sua mãe, por que sua mãe lá, quando estava grávida de você, ela estava nervosa, por que ela estava triste, por que ela estava ansiosa. Uma série de coisas, por isso que eu sempre digo, sem julgar, né, a mãe, sem julgar o pai, sem julgar as pessoas do nosso passado, porque é muito fácil para a gente julgar hoje, digamos, numa cadeira aqui da vida adulta. É muito fácil a gente julgar e apontar, mas a gente precisa
ter a empatia de se colocar no lugar dessas pessoas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para a Neidinha, a Rosenilda, a Joelma, a Neide, bom dia. A Julie Silva também por aqui, bom dia. Sejam bem-vindos. O Rogério, a Maria Augusta, bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A gente está falando aqui sobre necessidade de aprovação. Agora, teoricamente, como eu sempre digo, você não nasceu com essa necessidade de aprovação. O que é essa necessidade de aprovação? Você está buscando conter a sua insegurança. Porque se você está segura de si, você não precisa da aprovação de ninguém. Faz sentido? O problema é quando você vive dentro do mar da insegurança, quando o tempo todo você não confia em si, você não confia nas suas ações, você está buscando o quê? A validação de outras pessoas. E isso começa, como eu disse, lá atrás, lá na gestação. E isso torna você, muitas vezes, um personagem. Por isso que essa reflexão que eu coloquei há pouco, eu vou colocar ela aqui até de novo para você guardar isso, faz com que você não seja a sua pessoa autêntica. Isso faz com que você se desvie do teu caminho, do caminho dos teus sonhos, da sua verdade, do seu propósito. Muitas pessoas se tornaram adultos para atender às necessidades da mamãe e do papai. E eu sei que isso é duro para você ouvir. Mas você talvez tenha feito uma faculdade porque mamãe e papai queriam que você fizesse aquela faculdade. Você acabou se casando porque mamãe e papai queriam que você se casasse. Você teve filhos porque mamãe e papai queriam que você tivesse filhos. E quando eu falo mamãe e papai, claro, isso amplia-se para a sociedade, para a sua família, para o ambiente que você estava, que você viveu. Faz sentido? Então você se torna alguém muito diferente de quem você é de verdade. E aqui eu vou te falar uma coisa bem filosófica. Vem cá, chega bem pertinho aqui, ó. Deixa eu dar um bom dia para a Vânia, para Renata Ferrarini, a Marlene também. Sejam bem-vindas. A gente está falando sobre a necessidade de aprovação. Papito Remberg também, bom dia. Chega aqui mais. A grande verdade é que a maioria das pessoas, e você provavelmente é uma delas, a maioria não se conhece. Não se conhece. Não, Gata, eu sei quem eu sou. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar medos, recuperar a coragem e destravar sua vida. O autoconhecimento vai muito além de um nome, vai muito além de credenciais. O autoconhecimento, eu diria que é a viagem mais louca e mais incrível que você pode embarcar. Dá medo, muito medo, porque é você sair literalmente da sua zona de conforto, mas necessário para quem realmente quer ter o controle da própria vida. Quem aqui quer embarcar nessa viagem? Escreve eu aqui, só para eu saber quem estaria disposta a embarcar nessa viagem. Bom dia, a Baixinha, a Emanuela, a Janaína, a Célia, a Vânia, bom dia. A gente está falando aqui sobre a necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação, teoricamente, ela não nasceu com você. Ela é uma consequência de algo que você viveu, de uma interpretação que a sua mente criou para garantir a sua sobrevivência. E é aí que surgem quem? Escreva aqui, feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. E o que são as feridas emocionais para quem não sabe? Olha só. São marcas profundas que a gente carrega aqui dentro, no nosso interior, e resultado de experiências dolorosas vividas na infância. E quando eu digo infância, eu amplio isso para gestação, ok? Muitas das feridas emocionais que nós carregamos, elas começaram na gestação. Por exemplo, se eu tenho, e daqui a pouquinho eu vou mostrar 5 feridas aqui para você, se eu tenho uma necessidade hoje grande de ser aprovada, de ser validada pelas pessoas, é por quê? Porque eu não quero viver a invalidação. Faz sentido?
Porque em algum momento eu fui invalidada. Em algum momento eu fui invalidado. Pode ter sido, por exemplo, na gestação. Mamãe, e aí volto sempre a dizer, sem julgar a mãe, tudo bem? Sem julgar a mamãe, sem julgar o pai, sem julgar, né? A gente precisa sempre compreender. A compreensão do contexto é muito importante. Mas vamos imaginar que a sua gestação... Escreve aqui para mim, o que você sabe da sua gestação? Ela foi, olha só, ela foi desejada / planejada, ou ela foi inesperada? Foi uma gestação desejada ou uma gestação inesperada? E quando eu falo gestação, não é quando você olha assim, os 9 meses depois a mamãe me amou. Mas assim, quando a mamãe ficou grávida, ela queria ficar grávida? Os pais estavam esperando isso? Ou, nossa, aconteceu. E o que a gente faz agora? Essa pergunta, ela define muitas coisas e principalmente essa necessidade de aprovação. Olha só, a Ana, inesperada. Uma gestação inesperada, ela cria uma instabilidade para o bebê. Cria uma incerteza se, por exemplo, a mamãe, Elisângela também inesperada, se a mamãe ela está realmente conectada comigo, bebê. Por quê? Vamos imaginar, vamos se colocar agora no papel lá da mãe. Você deve conhecer a história da sua mãe, provavelmente. Imagine que, vou dar um exemplo aqui que pode ser o seu. Mamãe era uma jovem lá de 20 anos e ela namorava com um rapaz. Aí eles estão ali ficando, e aí eles têm relação, e aí mamãe ficou grávida. Aí mamãe vai contar pro namorado que eles estão grávidos. Só que aí o que acontece? O namorado dá o fora. Isso pode ter acontecido com você. Isso é muito comum de acontecer, infelizmente. Como que mamãe se sente? Mamãe se sente rejeitada. Mamãe se sente desvalorizada. Mamãe se sente muita raiva, muita tristeza, muito medo do que vai acontecer. E aí você está lá na barriga dela absorvendo todas essas emoções e sentimentos. Por quê? Porque existe, escreve aqui, fusão emocional. Existe uma fusão emocional que vai até os 7 anos de idade, final da primeira infância. Então tudo que mamãe vive emocionalmente, boa, já que desamparada, tudo que mamãe viveu emocionalmente você absorveu e a tua mente criou interpretações. Vou pegar aqui a palavra que a Jaque colocou, desamparada. Quando você se sente desamparada, você se sente mal, certo? Você se sente... Agora imagina um bebê. Se ele está desamparado, a mente que sempre quer garantir a sobrevivência, ela fica preocupada, porque se você está desamparada, provavelmente você não vai sobreviver. E o bebê humano... Você deve saber muito bem disso, o bebê humano não sobrevive sozinho, né, nos primeiros meses de vida. Se você deixar um bebê humano ali paradinho, infelizmente ele vai morrer. Tudo bem? Ele precisa do amparo de alguém, ele precisa do cuidado, ele precisa se sentir seguro. Aí quando eu não me sinto seguro, o que minha mente faz para garantir a sobrevivência? Eu preciso sobreviver. E aí, eu buscar a validação de outras pessoas aplaca a minha insegurança, a insegurança que eu vivi nessa fase da vida. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? A Tânia, sei que fui desejada, mas foi uma fase de escassez. E acho que deve ser o meu pai, né? E o meu pai queria que fosse um menino. Então, olha só, beleza, desejada. Você viveu a escassez, né? A sua família ali viveu a escassez. Então, quando eu vivo a escassez, pode ser a escassez de dinheiro, de comida, isso ataca diretamente o quê? O meu instinto de sobrevivência. O meu instinto de sobrevivência. E se ataca o meu instinto de sobrevivência, eu estou inseguro, insegura. E aí, com isso vai moldando o meu comportamento. Por isso que as feridas emocionais, elas precisam ser curadas. E aqui eu vou te falar de 5 feridas, as 5 feridas, e uma delas pode ser a causa
da sua necessidade de aprovação. Veja com qual delas você se identifica. Tem a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida da traição. Essas são as 5 feridas emocionais. Aí você pode falar assim, Tio Gato, eu tenho as 5. Sim, você pode ter as 5. Mas existe uma que é a primeira. Ela é a base de tudo. Então existe uma primeira. Normalmente, ou é rejeição ou abandono. São as duas mais comuns. Rejeição e abandono. E o abandono aqui, principalmente, é bom explicar, tem uma diferença entre rejeição e abandono. Rejeição é, eu não quero você aqui comigo. Eu te rejeito. Sai daqui. Não quero você junto comigo. Não quero você na minha vida. Eu te odeio. Rejeição. Eu não quero. Abandono não necessariamente é uma rejeição. Abandono tem muito a ver com presença emocional. Escreva aqui, presença emocional. É uma mãe, por exemplo, que estava desconectada daquela maternidade, o que é muito comum, e aí volto a dizer, sem julgar a mãe, mas é muito comum. Uma mãe desconectada da maternidade por diversos problemas, por diversas situações que ela está vivendo naquele momento. Ela talvez estava lá preocupada, vou pegar o exemplo aqui da Tânia, talvez preocupada com a escassez da família, e aí ela precisa sair para trabalhar e deixou você com outra pessoa. Ai, mas era a vovó me cuidou tão bem de mim. Tudo bem, que bom, mas a vovó não era a mamãe. E o bebê não sabe, né? O bebê precisa da mãe. O mundo do bebê é a mãe nessa fase da vida. Então, se a minha mãe não está, eu não sinto o corpo dela, cadê a amamentação? Isso tudo gera uma insegurança. E quando eu vivo essa insegurança, a minha mente cria recursos para quê? Para que eu sobreviva. E aí a necessidade de aprovação é exatamente isso. Eu quero pertencer. Eu quero pertencer. Porque se eu não pertencer, eu posso morrer. Então eu quero ser aprovada por você, porque aí, digamos, eu estou aí no teu grupo, eu estou aí na sua família, eu estou aí no seu ambiente. E aí o meu instinto de sobrevivência, ele se tranquiliza. Tudo bem? Fichas estão caindo aí para você, sim ou não? Coloca aqui para mim se fichas estão caindo. Porque, olha, provavelmente fichas estão caindo aí, porque hoje essa necessidade de aprovação que você talvez carregue, ela não te dê algo que você quer demais. Qual é a coisa que você mais quer hoje no mundo? Todo mundo quer isso. É impossível alguém que não queira essa palavra aqui, que é liberdade. Escreve aqui, liberdade. Alguém que vive presa à opinião dos outros, à aprovação de outras pessoas, não é livre. E liberdade é você viver sem essa necessidade de aprovação e opinião dos outros. É você dizer os nãos. Quem aqui tem dificuldade de dizer não para as outras pessoas? Liberdade é isso, é você poder falar não. É você poder fazer algo de acordo com o que você acredita, com o teu conhecimento, com a sua opinião. Muitos relacionamentos tóxicos e abusivos, muitos relacionamentos com narcisistas, eles acontecem por quê? Por conta dessa necessidade de aprovação. Você fica lá buscando a aprovação do outro. E isso, Paula, curar as feridas, deixar de se sentir presa. Exatamente isso. Essa necessidade, ela te mantém presa numa relação tóxica, ela te mantém presa num emprego que você não gosta, numa carreira que você não gosta, ela te mantém presa a hábitos nocivos. Por exemplo, eu parei de beber já há alguns anos, não bebo álcool. E eu tinha muito medo, eu tinha muito medo quando eu tomei a decisão do que as outras pessoas iam pensar, da aprovação delas. E obviamente eu fui reprovado, porque eu era alguém que bebia todo dia. E as pessoas me conheciam exatamente pela bebida. E aí o grupo que eu estava
Me rejeitou. Me rejeitou. Então é normal que você se sinta assim com esse medo. Mas você precisa identificar o quê? A causa. E esse é o primeiro, preste atenção, esse é o primeiro pilar para você se libertar. Curar a ferida emocional. Escreve aí, cure a ferida emocional. Você precisa curar a ferida emocional. Você precisa identificar qual é a tua ferida emocional, a principal, que gera essa necessidade de aprovação. A Tuca, olha só, eu não consigo falar não a filhos e netos, faço para eles, depois para mim. Se isso não te traz nenhum problema, tá tudo bem, Tuca. Agora, se isso faz com que você, por exemplo, não se priorize, não cuide da sua saúde, não cuide dos seus projetos, né, dos seus sonhos, porque assim, no momento que eu estou cuidando dos filhos e dos netos, né, dizendo sim para eles, eu estou, na verdade, alocando o meu tempo para as necessidades deles. E aí, uma coisa que a gente precisa entender, são 24 horas para todo mundo. Para mim, para você, para os seus netos, para os seus filhos, para o homem mais rico do mundo, para o homem mais pobre do mundo, 24 horas para todo mundo. Então, assim, o que eu faço com as minhas 24 horas? Tudo bem? Então é importante entender, se está tudo bem para você, ótimo. Agora, se isso está te gerando algum problema, um mal-estar, está na hora de você olhar para isso. Aliás, a gente vai falar disso, olha só, vou até fazer um pequeno merchan aqui rápido, nas lives de aquecimento do Mapa da Coragem, na segunda-feira, às 8h15 da manhã. Vou falar exatamente disso, sobre essa priorização. 8h15 da manhã. Então as lives o Mentalidade Yogata termina hoje e as lives de aquecimento, elas começam no dia 8, na segunda-feira, e vão até o dia 21 em 2 horários, 8h15 da manhã e 8h15 da noite. Tudo bem? Ah lá, Tuca se sente bem, tá bom, tá tudo bem. Então, não há problema. Se você consegue administrar os seus sonhos, se você não se sente frustrada, né, por talvez não ter tempo para si, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Beleza? Primeiro pilar, você curar as feridas emocionais. Você precisa identificar com urgência. Porque assim, o que é uma ferida emocional? Imagine que você era uma jovenzinha, um jovenzinho, e aí você estava andando de bicicleta. E aí você caiu. E aí você ralou o joelho. Quando você caiu e tocou ali no joelho, estava doendo, não estava? Dói, 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 dói. Agora, imagine uma ferida que não cicatrizou durante todos esses anos. E hoje, sei lá, 30 anos depois, você toca no mesmo joelho e dói. É uma ferida que está aberta. É uma ferida que ela não foi cicatrizada. Então, toda vez que você lembra daquele acidente, você sofre. Porque dói. Isso é uma ferida emocional. Eu preciso curar, eu preciso cicatrizá-la. Tudo bem? Esse é o primeiro pilar. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se está fazendo sentido para você. Porque o segundo pilar, para você se libertar, é concentre-se nos seus pontos fortes. Presta muita atenção nisso. Concentre-se nos seus pontos fortes. A pessoa que tem a necessidade de aprovação, ela normalmente não tem o quê? Confiança. Ela não confia em si. E quando ela não confia em si, ela também não tem uma autoestima elevada, uma alta autoestima. Ela tem uma autoestima baixa. E quem tem uma autoestima baixa, ela não consegue enxergar os seus pontos fortes. Ela só enxerga o quê? Os seus defeitos. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui se alguém se identifica com isso. Ah, porque o meu cabelo, ah, porque minha barba, ah, porque a minha roupa, ah, porque aqui a minha estante, ah, porque o meu microfone. Tudo você olha para si de maneira negativa. E isso tem a ver exatamente com essa autoestima baixa. Você precisa começar a olhar para os seus pontos fortes. E não me venha com essa fala ou esse pensamento que pulou aí na sua mente, que eu sei, de que eu não sou bom em nada. Mentira. Mentira. Ô gata, você nem me conhece. Sem te conhecer, eu garanto que é mentira esse pensamento. Não existe ninguém que não seja bom em alguma coisa. Não existe ninguém que não seja bom em alguma coisa.
Então você precisa concentrar o quê? A sua atenção para os seus pontos fortes. Por quê? Porque talvez quando você olhar para os seus pontos fortes, você vai perceber que você sabe mais, por exemplo, do que aquela pessoa que você está buscando aprovação. Tudo bem? Faz sentido? É muito importante que você identifique os seus pontos fortes. Escreve aqui, quais são os seus pontos fortes? Fala pelo menos uma coisa que você faz muito bem. E pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer hábito. Ó, eu vou falar uma coisa que eu sou muito bom. E eu vou falar aqui sem modéstia nenhuma. Eu sou um baita pai. Eu sou um baita pai. De verdade. Um baita pai. Estou presente na vida das minhas filhas. Eu estou, principalmente, claro, depois que eu passei pelo meu processo, porque até então não era, mas hoje eu sou um baita pai. Isso assim, falo com tranquilidade, sem arrogância. Sou um baita pai. E você deve ser talvez uma ótima mãe, uma ótima avó, uma ótima cozinheira, um ótimo profissional. Você é bom em alguma coisa. Então você precisa se concentrar nesses pontos fortes. Tudo bem? Faz sentido isso? Vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar. Olha só, a Jaque, eu sou uma baita avó. Que legal. A Paula, faço com atenção e dedicação tudo. Olha, tá vendo? Pontos fortes. Todo mundo é bom em alguma coisa. Não me venha com essa história que você não é boa em nada. Não existe isso. Terceiro ponto aqui, terceiro pilar para você se libertar dessa necessidade de aprovação. Domine o ambiente. Por quê? Se você não dominar o ambiente te engole. Ele te engole. Dominar o ambiente é você ter estratégias para que esse ambiente não te enfraqueça. Porque, como você bem sabe, existem ambientes muito enfraquecedores. Ambientes que fazem você se sentir o quê? Desvalorizada, a pior pessoa do mundo. Então você precisa, muitas vezes, se afastar desses ambientes. Faz sentido isso para você? Para que você não tenha essa necessidade de aprovação. Por quê? Porque se um ambiente fica falando para você, olha, você não é bom o suficiente, você é isso, você é burra, você faz tudo errado, você entra numa zona de insegurança. E aí a zona de insegurança te leva para onde? Te leva para essa necessidade de aprovação. Faz sentido isso para você? Então você precisa dominar o seu ambiente. Senão ele te engole, literalmente. Ele te engole. Porque, eu vou até trazer a coragem do dia de novo, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Porque sempre haverá, infelizmente, na sua vida, alguém te impedindo de ir mais longe. É duro, é real, mas a gente precisa aceitar. E aí é o princípio estoico que eu disse no início aqui da nossa conversa. Eu sempre vou esperar das pessoas e das situações o melhor, mas vou me preparar para o pior e vou aceitar o que vier. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você, esses 3 pilares até aqui. Porque a gente vai para o quarto e são 5 pilares. O quarto pilar, você precisa se priorizar e praticar o autocuidado. Você precisa se fortalecer. Praticar o autocuidado. Praticar o autocuidado não é ir apenas, por exemplo, eu vou no salão de beleza fazer a unha toda semana. Isso é um autocuidado, sim, importante. Mas não é apenas isso. É você ter tempo para si. É você se priorizar na sua própria agenda. Porque a maioria das pessoas não se coloca na própria agenda. Alguém se identifica com isso? Todo mundo está fazendo pelos outros e não faz para si. Então, assim, autocuidado é você ter o seu tempo, por exemplo, para fazer o seu exercício físico, para você, fazer uma boa leitura, para você estudar e crescer e evoluir na sua profissão. Isso é autocuidado, é você verdadeiramente se amar através de ações. Não apenas de palavras de motivação, mas é através de ações. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Esse é o quarto pilar, tão importante quanto os outros 3. Mas eu diria que o quinto pilar que eu vou te mostrar agora é o mais essencial
e é o que vai sustentar, inclusive, os 4 pilares. E eu quero que você escreva aqui, que é blindagem emocional. Escreve, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional para curar sua ferida emocional, para se concentrar nos seus pontos fortes, para dominar o ambiente, para você poder praticar o autocuidado e se priorizar. Por quê? Porque blindagem emocional é o domínio dos medos, das emoções e dos pensamentos. Então, se eu não dominar esses 3 pontos, medos, emoções e pensamentos, eu desisto, por exemplo, de sustentar a minha opinião. Eu desisto de enfrentar, às vezes, a reprovação das pessoas com as minhas ações e decisões. Então eu preciso ter blindagem emocional. Eu preciso ter esse domínio. Porque sem esse domínio, o que acontece? Eu simplesmente fico nessa zona de insegurança. Blindagem emocional te dá segurança para você falar. Muitas pessoas que fizeram o programa Blindagem Emocional, elas dizem isso para mim depois que elas fazem o programa, que é o meu programa de 21 dias. Elas se sentem mais seguras para dizer o não. Elas se sentem mais seguras para se colocar, para tomar decisões, para fazer escolhas, porque é isso que destrava a vida. O que destrava a vida são as decisões e escolhas que você toma. Faz sentido isso para você? Então esses são os 5 pilares para você vencer essa necessidade de aprovação. E aqui eu quero que você reflita comigo. Enquanto você viver em busca dessa necessidade de aprovação, com medo do que os outros vão achar, esperando que as pessoas te aprovem, você não está vivendo. Você não está vivendo. Você está sendo coadjuvante. Coadjuvante na vida de outras pessoas. E você não nasceu para ser coadjuvante, você nasceu para ser protagonista. Escreve aqui, eu sou protagonista da minha vida. Escreve e fala, eu sou protagonista da minha vida. Eu sou protagonista da minha vida. Você é protagonista da sua vida. Eu quero que você entenda que você não nasceu para ser coadjuvante. Você não nasceu para ver a vida passar. Você não nasceu para ficar no sofrimento. Você nasceu para ser protagonista de acordo com a tua essência, de acordo com os teus sonhos, de acordo com os teus objetivos. Então, para de viver a vida dos outros. Para de ficar nessa zona de insegurança buscando a aprovação de outras pessoas. Porque você é único, é única, você é especial. E o mundo precisa da sua voz. O mundo precisa do que você sabe. O mundo precisa dos seus pontos fortes. O mundo precisa disso. Então para de ser coadjuvante na vida de outras pessoas. Para de viver a vida de outras pessoas. Começa a viver a sua própria vida. Tudo bem? Você é protagonista da sua vida. Você é protagonista da sua vida. Não esquece disso jamais. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado, o que você aprendeu. Compartilha aqui com a gente, para que a gente possa conversar. Eu quero para eu poder ler aqui os seus comentários, para você fixar melhor o que você aprendeu e para você ajudar outras pessoas. Coloca aqui. Eu vou ler aqui alguns comentários. Deixa eu só ler aqui alguns comentários. Deixa eu pegar, cadê meus óculos? Boa, Elisângela, eu sou protagonista da minha vida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Vai colocando aqui o seu maior aprendizado. A Jaque, o Mentalidade Ogata está sendo encerrado em grande estilo. Bem lembrado. Obrigado, Jaque. E sim, porque segunda-feira a gente começa as lives de aquecimento do Mapa da Coragem, que vai ser um evento gratuito, online, 100% online, 100% gratuito, que eu vou fazer nos dias 22, 24 e 26 de abril. E aí a gente vai fazer 2 semanas de aquecimento para o Mapa da Coragem, só falando do Mapa da Coragem. Então, a gente vai fazer 2 lives por dia. Às 8h15 da manhã, nesse horário que você acabou de fazer aqui comigo, e às 8h15 da noite. Então, assim, eu recomendo que você esteja nos 2 horários. E que você venha todos os dias. São 14 dias.
São 14 dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Sábados, domingos e feriados, tá bom? Então, segunda-feira, a gente começa essa maratona. Eu quero que você corra essa maratona aqui comigo. Deixa eu ver aqui alguns comentários. A Tuca, faço caminhada e musculação todos os dias, minha prioridade. Ótimo. Isso é autocuidado. Isso é autocuidado. Parabéns. Eu preciso ter blindagem emocional, Blindagem emocional você vai ter a chance de fazer o programa Blindagem Emocional ao vivo comigo, meu acompanhamento direto durante 21 dias depois do Mapa da Coragem, tá bom? Luciana Longini, seja bem-vinda, a Rochelle Pacola, a Marcinei, a Vanessa, deixa eu ver aqui alguns comentários. A Tuca, sou minha prioridade, assim posso fazer aos outros. Sim, se eu não me cuido, se eu não cuido de mim, eu não posso ajudar as outras pessoas. Simples assim. Simples assim. A Jaque, seja você mesmo, seja você mesmo, mesmo que isso aos outros incomode. Não tente ser aquilo que não pode. Só vai te machucar. Boa, excelente. Excelente reflexão, Jaque. O que adoece as pessoas, guarda isso. Eu vou falar isso no Mapa da Coragem. Mas eu já vou adiantar para você. É uma vida incongruente. É isso que adoece as pessoas. O que é uma vida incongruente? É uma vida que ela é diferente da minha essência, da minha própria essência. Eu tive uma mentorada e é uma das mudanças mais impactantes que eu vi nos últimos tempos. É uma executiva de grande sucesso, né, só que infeliz, com crise de ansiedade, crise de pânico e tudo mais. E ela trabalhava na indústria, né, de carne. Ela trabalhava numa dessas grandes empresas de carne. E na essência dela, e aí olha como que é uma vida incongruente e como isso adoece. Ela estava com crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, tomando remédio tarja preta. E aí a gente foi entender, né, a essência dessa mulher. E o sonho dela era ter sido veterinária. Então imagina uma veterinária alguém que desejava ser veterinária, trabalhando numa indústria que vende animais mortos. Faz sentido? Aí, presta atenção. Essa mulher, ela estava vivendo essa incongruência na vida dela. E com isso, ela está vivendo essa incongruência, e aí com isso, ela começou a ter essas crises de ansiedade. Então perceba, e aí na infância dela, ela adorava os animais, ela adorava cuidar dos animais, e ela estava vivendo essa incongruência. Então, uma vida incongruente é o que adoece. A Paula, identificar as feridas, aprovação igual a insegurança, priorizar pontos fortes. Boa, excelente. A Luzinete, só não posso no segundo horário porque aqui vai ser 1h da manhã, verdade. Mas você poderá ver, vai ficar gravado, tá bom? Mas vai ficar gravado por 24 horas, então você tem 24 horas para assistir, tá bom? Bom, é isso. Então, eu te espero na segunda-feira para as lives de aquecimento do Mapa da Coragem, 8h15 da manhã, 8h15 da noite, 2 horários, a gente vai do dia 8 até o dia 21 de abril, e aí 22, 24, 26, Mapa da Coragem, tá bom? Muito obrigado por essa temporada incrível do Mentalidade Jogada, que começou lá em novembro de 2023, mais de 120 lives, e estamos juntos, tá bom? Eu te espero nas lives de aquecimento para que você possa realmente estar preparado para o Mapa da Coragem, tá bom? Um grande abraço, tchau!